a busca por ela, cabe o aperfeiçoamento, cabe o desenvolvimento. E a palavra de Deus nos auxiliará em relação a isso, né? Desenvolvendo o fruto do Espírito, por exemplo, com todas aquelas características. Tá certo? Então é disso que ele está falando acerca dessa questão, essa visão bíblica do homem, certo? A gente vai ver depois essa questão inatista, mas essa questão inatista da filosofia já é um tanto, já tem uma outra abordagem, já tem uma outra origem. A educação cristã, como ele diz aqui, o assunto ligado à educação cristã nessa matéria está voltado para a vida cristã. Com isso, tentaremos resolver alguns problemas sociais e religiosos a fim de aperfeiçoar e educando nos caminhos cristãos para a vida sólida e eficaz. Quando se fala em educação, o primeiro pensamento que vem é sobre a criança, como se somente ela tivesse necessidade de ser educada. A educação é um processo contínuo, pois o homem é um ser inacabado. Então o homem continua sendo educado. E ainda mais quando falamos de educação cristã, temos que visualizar também o novo convertido que vem para a fé, muitas das vezes depois de toda uma vivência, né, vem às vezes na sua fase mais madura, e tem toda uma vivência, às vezes afastado de padrões éticos e morais corretos para a sua vida. Então ele vem para a fé e muitas das vezes ele torna-se quase que como uma criança no sentido da necessidade da aprendizagem desses conceitos, tá? Onde você vai ter que trabalhar um discipulado intenso, passando, comunicando a ele, né, de uma forma clara acerca da necessidade, né, da adoção dessas posturas e da fundamentação bíblica para esses conceitos. Aí você vai ensinar sobre tudo, vai ensinar sobre Deus, vai ensinar sobre a Trindade, sobre Cristo, salvação, Espírito Santo, igreja, comunhão, da certa forma correta, né, de viver, como viver em sociedade, como dar um bom testemunho. Então tudo isso será alvo do seu ensino. Você desenvolverá toda essa carga de conhecimentos que vai poder alimentar essa pessoa e então comunicar a ela todos os saberes, né? Então, a educação cristã não visa somente a criança, mas todo aquele que necessita e num processo contínuo, atingindo todos os públicos, cada um na sua linguagem. Tá? Então aqueles que são mais avançados, certamente, conceitos mais complexos. Como a gente vê, por exemplo, o autor dos Hebreus, ele fala exatamente isso, que deveríamos estar ensinando algo mais complexo, né? Mas, todavia, vós precisais que comunique conhecimentos mais... Né? Ele fala que deveria estar ensinando coisas mais sólidas, mas eles precisam de leite ainda. Então você vê esse apelo aí, né, do autor bíblico para que eles se desenvolvam e partam para coisas mais complexas, né? Ela tem um princípio, mas não tem um fim. Muito bem, tem um princípio, mas não tem um fim. Principalmente quando se trata da educação cristã, pois toda a vida de um cristão deve ser vivida em demanda de um eterno aperfeiçoamento. Ele cita Efésios 4, 12 ao 13. Aí eu quero trazer a contribuição do Jamiel com essa psicologia pastoral, porque ela vai nos mostrar a responsabilidade, o poder e o alcance da educação cristã de base, tá? Ele vai abordar aqui uma educação, né, no lar, educação no lar cristão. E aí você vai ver como a personalidade, né, como o caráter da pessoa vai ser moldado, vai ser preparado, solidificado para que ela possa ter uma boa atuação dentro do meio comum, dentro do meio social. Então ela vai para a escola não tem obrigação de ensinar para ela sobre Deus, nem sobre questões íntimas, né, morais, né, algumas questões éticas. Então a ética que a escola aborda é a ética de comportamento público, né? Uma ética para a condução dentro da vida em sociedade. Esse é o papel da escola, não deve se exigir mais do que isso. Mas com relação a relacionamentos, pais e filho, né, mãe, parentes, amigos, né, na vida comum, por aí, a escola não vai se avançar tanto porque não é o papel dela, é o papel da família. Né? Aquilo que o pessoal gosta de falar, educação vem de berço. É nesse aspecto. Então, a pessoa teve educação, essa educação de base em casa, ela interage bem dentro da sociedade. Agora a pessoa não teve essa educação, ela chega na sociedade, ela não sabe interagir, muitas das vezes ela fecha a porta de muitas oportunidades. Por causa de uma falta de educação, por causa de uma falta de compreensão, uma falta de respeito pelas pessoas, porque faltou educação de base. E aí é onde ele vai entrar. Psicologia pastoral, a ciência do comportamento humano como aliada ministerial. Orientação aos pais sobre a educação dos filhos. Veja só. A partir aqui da página... Deixa eu ver a página. A partir da página 363, tá? Página 363, Psicologia Pastoral, Jamiel de Oliveira Lopes, editora CPAD.
O líder precisa ajudar os pais na criação de seus filhos para que eles cresçam saudáveis, obedientes e permaneçam na igreja. Esta visão. Muitas das vezes se preocupa somente com a visão mais evangelística. Agora compreenda, não estou dizendo que o evangelismo não é importante, ele é fundamental. A visão missionária, fundamental também. Só que da mesma forma como se preocupa com a questão evangelística e missionária, tem que se preocupar com a questão da igreja ser formadora de discípulos. E esses discípulos dentro de cada fase do desenvolvimento humano. Os pequenos discípulos da escolinha de crianças, né? Maternal, escolinha de crianças, passando pela adolescência, a juventude, pré-casamento, pós-casamento, maturidade, anciãos, tá? Abordando todo o processo da vida, ok? Para que estes que estão já dentro da igreja possam ser firmados, né? Possam ser atendidos, né? Possam estar sólidos, firmes, para que eles possam fortalecer os demais e buscar outros para dentro da igreja de Cristo. Agora, geralmente o processo a pessoa nasce dentro de um lar cristão, né? Cresce sem muita orientação, tá certo? É influenciado por algumas correntes, né, de pensamentos do mundo que tornam ele um cético muitas vezes dentro da igreja, né? Ele vai crescendo, vai se tornando incompatível a sua forma de pensar com aquele evangelho. Ele sai, tem experiências terríveis no mundo, se destrói, né? Acaba tendo muitas desilusões, até que chega uma certa maturidade na vida, onde ele não quer aquele tipo de vivência para os seus filhos, então ele retorna para a igreja, tá certo? Algumas vezes ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, outras não. Algumas situações ele retorna para a igreja somente para comunicar uma tradição que ele acha que é importante para os seus filhos. Mas quando ele volta para a igreja e tem um encontro com Cristo, aí ele quer, né, se dedicar e quer criar seus filhos agora de uma forma diferente da que ele foi, né? Então ele quer comunicar algo valoroso, algo importante para os seus filhos. Mas esse processo não precisa se perpetuar. A igreja pode interromper esse processo, né? Fortalecendo aqueles que já estão dentro, orientando-os em relação à vida, apresentando essa cosmovisão, essa visão cristã que dá resposta a tudo, tem uma resposta a todas as coisas, né? Trazendo contribuições importantes de homens da ciência, né? Nas áreas especializadas, educação, psicologia, sociologia, teologia. Então temos aí importantes pessoas que podem contribuir nesse processo de educação, fortalecendo as pessoas para que a igreja cresça sólida, não perca os que tem e ganhe os que estão fora, tá certo? E mesmo que não ganhe todos que estão fora, influencie a sociedade, né? Seja um importante referencial para a sociedade de ética e moral, tá certo? Um referencial de Deus na Terra. Então temos aí um importante papel a desempenhar, né? Um importante papel da igreja a desempenhar. Muitos pais estão completamente perdidos em relação à educação de seus filhos, não sabendo estabelecer limites. Se os pais não mostrarem as fronteiras entre o certo e o errado para seu filho durante a infância, ele poderá tornar-se instável e inseguro na vida adulta. Há uma tendência de culpá-los ao perceber que não lhes deram estrutura, tornando-os menos protegidos para a vida. Frente a essa realidade, apresentamos uma discussão sobre a formação de valores morais e espirituais, mostrando como esses podem ser formados no lar, com a atuação dos pais no desenvolvimento da espiritualidade no lar. Então você tem aí a experiência do lar sendo inclusive mais ampla e mais forte do que a da igreja. É uma crueldade, é assim uma injustiça os pais culparem a igreja pela perda de seus filhos para o mundo, ok? Você dedica durante sua semana, talvez você frequente terça e quinta, mas principalmente o domingo. E no domingo você dedica aí 1h30, tá certo? De escola dominical, onde o professor tem a oportunidade de pegar uma sala e tentar comunicar algo que seja importante em relação à Bíblia. E aí depois no culto à noite, 2 horas de culto, se forem muito pequenos vão para uma sala, para um ensino direcionado. Se tiver um professor, né, que se dedicou e que tem capacidade, que é atendido também pela igreja, no sentido de fornecer aquilo que é necessário, ele consegue comunicar lá alguma mensagem, 1 hora, né, para a comunicação de uma mensagem. E o restante do tempo, aquela criança não está ali. Ela estará, na maior parte, com a escola, que vai comunicar o seu currículo, e esse currículo é alimentado, sei lá por que ideias, tá? Então, não sei em que escola ele estará matriculado e que tipo de professores estarão a cargo de sua educação, do seu ensino. Então, eles vão educar a partir das suas premissas, né? A partir da sua filosofia de vida.
e muitas das vezes vão fazer chacota com relação à fé, vão tripudiar em relação às tradições familiares, ok? Então isso aí será a sua rotina de semana, segunda a sexta, né? 4 horas por dia, certo? E aí durante um tempo à tarde, às vezes algum curso, né? E à noite encontra-se com a família novamente, onde a família tem pelo menos, né, 6 dias, né, de interação com a criança, onde ela pode investigar o que foi ensinado, pode desfazer, desconstruir alguns ensinos errados, tá certo? E pode influenciá-la positivamente em relação ao conhecimento bíblico. Agora, ela pode fazer ou não. Você pode valorizar isso ou não. E aí muitas das vezes, no final das contas, quando uma criança, quando um jovem, um adolescente é perdido, né, para uma filosofia ateia, uma filosofia cética, né, uma filosofia mundana, ele é perdido para o secularismo, os pais culpam a igreja. Aí é muita falta de responsabilidade, falta de conscientização, né? Então a igreja tem que fazer o seu papel, mas os pais também têm um papel fundamental, e a educação cristã, aquele que está à frente dessa educação tem que conscientizar os pais em relação a isso. Então muitas vezes a missão do professor também é conscientizar, mostrar a gravidade do tema para que os pais possam se engajar nisso. Aí se houver um engajamento dos pais, né, um acordo, né, os pais foram em acordes dentro do lar para a comunicação desse ensino, e houver uma aliança entre os pais e os professores, né, e o pastor, a liderança, teremos aí um ensino eficaz, né, e poderemos construir um ambiente no qual a fé dessa criança será desenvolvida e ela se tornará um fiel, né, se tornará uma pessoa com uma fé sólida, tá certo? Que poderá enfrentar qualquer contrariedade dentro da escola, mas terá uma fé solidificada, uma fé inabalável. O lar e a formação de valores morais e espirituais. Veja só, a base para a formação de um lar cristão sólido está na formação dos valores morais e espirituais. Quando existem falhas nessa área, compromete-se seriamente a estrutura do lar e a formação dos filhos. A criança nasce desprovida de juízo moral. O recém-nascido possui apenas uns poucos instintos: sugar, respirar, engolir, gritar, etc. Pouco a pouco ela começa a aprender a distinguir o que é certo e errado, o que é bom ou ruim, e os pais têm um papel fundamental nesse processo. E aí vai começando um ensino que é mais afetivo, né? Mas que com o desenvolvimento intelectual vai se tornando um pouco mais complexo. Mas agora a necessidade do suprimento, né, da carência afetiva da criança, né? Então o cuidado, né, a higiene, o afeto, o carinho, a presença dos pais, né, para que essa área afetiva da criança seja desenvolvida de uma forma equilibrada e sólida, né, para que ela sinta de fato afeto e ela possa estar segura. Que são valores cristãos? São princípios, leis ou normas que regem a vida cristã, fundamentados na palavra e no caráter de Cristo. Os valores são mais do que um conjunto de hábitos e rituais desprovidos de sentidos. São, na verdade, o estabelecimento de princípios de certo ou errado, ou a formação de um juízo moral. Muito bem, como é que você espera que uma escola passe isso? Não tem como, a escola não vai entrar nessa alçada. Então quem vai passar essa alçada, esse juízo moral de certo e errado, são as famílias. É o ensino tradicional que entra nessa área. Então se isso ficar ausente, a pessoa cresce sem isso e vai entrar na vida, né, sem esse critério, sem esse juízo, sem essa crítica, né? E aí onde vai absorver muitas das vezes muitas das coisas que vão ser nocivas para ela, vão destruir a sua vida, vão largar ela nos vícios, na promiscuidade. Por quê? Porque ela não sabe fazer essa distinção. Isso não foi feito de uma forma clara para ela. As questões relacionadas com os valores, especialmente os valores morais e éticos, são tão antigas quanto o próprio homem. Aquilo que eu falei, por mais vasta que seja a história, e por mais que o ensino formal seja antigo, o ensino tradicional é mais antigo e caminha juntamente com o ensino formal. Ele antecede, e quando surge o ensino formal, ele permanece importante, seguindo junto com este, tá certo? Em cada era da história humana, leis, regras, códigos de ética e outras evidências de preocupação com o comportamento moral têm sido debatidas, discutidas e transmitidas de geração em geração por meio do trabalho oral. Veja,
Por que é importante a formação de valores? Deus, ao criar o homem, estabeleceu uma norma de conduta que o aprova ou o condena. Concedeu-lhe uma natureza moral chamada consciência. Através dela, o homem distingue certo e errado. Não pela influência do conhecimento acumulado na mente, senão por um julgamento espontâneo e direto. Os valores formados na infância são determinantes na formação do caráter, tá certo? E na definição do indivíduo do meio social em que ele vive. Os valores ajudarão os filhos a trilharem pelos caminhos do Senhor e fazerem escolhas certas. A criança nasce desprovida de juízo moral. O recém-nascido possui apenas uns poucos instintos: sugar, respirar, engolir, gritar, etc. Durante o primeiro ano e meio de vida, a criança passa a viver numa completa dependência da mãe. O seu universo é autocentrado e o mais importante é o seu próprio eu. A partir do segundo ano de vida, a criança começa a sair de um estado de dependência e cumprir deveres. A mãe começa a fazer as primeiras cobranças. Você deve escovar os dentinhos. Você não pode mexer na mesa de centro, etc. Né? Primeiras regrinhas, né? Que vai conduzindo a pessoa dentro de padrão de comportamento, obediência, higiene, asseio, por aí vai. Iniciando a formação dos conceitos de certo e errado. Pouco a pouco ela começa a aprender a distinguir o que é certo e errado, o que é bom, né, ou ruim. Então temos aí desenvolvimento a partir desse ensinamento básico, né, ensinamento de comportamento. O estabelecimento de valores. É importante que se compreenda o lugar do lar e do desenvolvimento dos valores. Que valores devem ser ensinados e de que forma isso pode ser feito num nível prático, tá certo? Temos aqui, só para não perder. Os valores serão desenvolvidos por meio de um relacionamento entre o que passa a ser determinado no lar e no ambiente em que a criança vive, e a descoberta a respeito de si mesmo como pessoa. A partir daí, não são mais os instintos que controlarão a criança, mas sim o comportamento aprendido por intermédio de outras pessoas. Quando o lar não é cristão, a pessoa possivelmente aprende alguns princípios fora da vontade de Deus. O Senhor deu aos pais a responsabilidade do desenvolvimento dos valores morais e espirituais dos filhos. A obediência é um princípio básico para os filhos que querem ser abençoados por Deus. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Inclusive, Paulo, em outro lugar, ele faz um diagnóstico sobre a questão da destruição da sociedade, e dentre a lista, né, de males que estão agravando os homens da atualidade, do tempo dele, e que ele profeticamente também fala acerca da nossa época, eu creio assim, um dos males, das características que ele coloca é desobedientes a pais e mães, irreconciliáveis, né, e por aí vai, mas dentre eles, desobedientes a pais e mães. Por quê? Uma vez que a pessoa não tem o básico, o mínimo de conceito, de educação, honra, respeito, amor, né, reverência pelo pai e pela mãe, ele não o terá em relação a outras pessoas que afetivamente estão muito mais distantes dele. Então, se a pessoa não respeita nem a sua mãe, a pessoa que é a pôs do mundo, né, o que esperar em relação a outros? Agora, claro, respeitando-se outros casos, né, N situações em que, por exemplo, a mãe nunca manifestou afeto, respeito, cuidado, né, por esta criança. Então, muitas das vezes, apesar disso, ainda assim a criança ainda ama a sua genitora, mas muitas das vezes o amor pela mãe é destruído por causa de uma atitude, né, terrível, uma situação de desrespeito desta mãe em relação a esse filho que ela gerou. Então, claro que existem essas situações, mas falando de modo geral, o respeito aos pais é base, tá certo? Uma vez que falta isso, há um desmantelamento da atitude dessa pessoa em relação à sociedade, tá certo? Então não há nada de bom esperar de uma pessoa que não tem esse padrão de respeito, amor, reverência, né, pelos seus pais. Veja, o Senhor deu aos pais a responsabilidade no desenvolvimento dos valores morais e espirituais dos filhos. A obediência é um princípio básico para os filhos que querem ser abençoados por Deus, como eu já falei. Ensinar valores não é criar na criança um conjunto de hábitos mecânicos, nem criar cercas ou barreiras de proteção, omitindo-lhe a realidade, mas é levar a criança a descobrir o conceito de certo e do errado.
ajudando-o a construir sua própria estrutura de juízo moral e a formar Deus em sua mente. Papel dos pais dentro do lar cristão. Os pais têm um papel a desempenhar na formação dos valores, dissipando dúvidas dos filhos. E aí, importante o pai e a mãe assumirem a voz de autoridade, né, nessa questão, tá certo? Às vezes até se contrapor, claro, não destruindo o respeito que a criança deve ter pela escola, tá certo? Então a escola tem que ser respeitada dentro da sua voz, né, a voz da ciência, né? Só que muitas das vezes, atrelado à ciência, vem uma filosofia, um pressuposto, né, um pressuposto ateu, e aí tem que ser, vamos dizer assim, vamos limpar o peixe, tirar a espinha e aproveitar só a carne, né? Então os pais vão dizer, ó, isso aqui na verdade não é ciência, isso aqui é uma filosofia do professor, isso aqui é um ponto de vista do professor, que você não tem que aceitar, tá certo? E isso aqui sim, isso aqui é científico, isso aqui é algo que você pode sim, deve absorver, tá ok? Em relação aos outros, né, com a igreja e com Deus, e reduzindo também o desespero existencial de tantas vezes surge antes do término dos anos adolescentes. Então essa fase, né, tão difícil, como a criança precisa ser acompanhada, né, ao longo dessa fase. Como ajudar na formação dos valores morais e espirituais dos filhos. Um erro que os pais cometem, inclusive nessa fase, é entrar para um conceito que foi desenvolvido aí, que já está sendo combatido, né? Inclusive cito aí um grande pedagogo chamado Isamitiba. Eu não sei se ele é pedagogo ou se ele é psicólogo, desculpe que eu não sei essa informação agora, mas Isamitiba escreveu alguns livros ligados à educação, e ele aconselha a mudança desse paradigma, dessa postura, pais querendo ser amigos dos filhos. Então veja, uma coisa é o pai exercer seu papel de pai mesmo, tá? Então você não precisa entrar por essa alçada de querer ser o amigo do filho, você tem que ser o pai dele, tem que se comportar como pai, e como pai você tem acesso, né, àquilo que ele está vendo, aquilo que ele está recebendo de informações, você tem um papel a desempenhar de companheirismo, de escutar as necessidades dele, né, de optar por um aconselhamento, de fazer laços, tá ok? Mas sempre lembrando-se do seu papel de orientador, do seu papel de autoridade, muitas das vezes. Quando se vê um risco iminente, tem que se usar sim do seu papel de autoridade para proibição, para a exortação dessa criança, para a correção, e a Bíblia recomenda até, se necessário, a vara, numa situação em que há alto risco, onde a criança vai se prejudicar fisicamente. É necessário muitas das vezes uma correção um tanto mais enérgica, mas sempre visando sempre a educação e não descarregar a sua raiva. Quando um pai se deixa levar pela raiva e desconta essa raiva sobre o filho, querendo utilizar-se aí de uma correção um pouco mais severa, aí ele não está educando, ele está simplesmente descarregando sua raiva, e aí ele não está exercendo seu papel de educador. Então vemos que ele sempre tem que tomar cuidado com isso. Tudo tem que visar a melhoria, a segurança, o aperfeiçoamento da criança, e não uma válvula de escape para as frustrações dos adultos. Então tem que se tomar cuidado com isso. E o pai, né, ele tem um papel, a mãe tem um papel. Eles não são amigos da criança. Amigo ele tem na escola, ele tem no clube, ele tem na igreja. Em casa ele tem pai e mãe, que tem que ouvir, tem que aconselhar, orientar, consolar, mas também tem que corrigir e tem que proibir quando necessário. Se não há essa proibição dentro de casa, não cresce um adulto completo, porque um adulto completo sabe que há situações que não estão ao acesso dele e que lhes são proibidas, tá certo? E há outras que estão ao seu acesso e podem ser conquistadas. Se a pessoa não sabe o que é proibido, ela facilmente lançará a mão naquilo que não lhe pertence e será um ladrão. Será lançado na cadeia ou será morto, tá? Porque não foi proibido na hora certa. Então temos aí o papel fundamental que só pode ser desempenhado pelo pai e pela mãe. Não é pelo pastor, não é pelo professor, não é pelo psicólogo, muito menos pelo amigo. Aí o pai se torna amigo e o amigo também é amigo, só que aí faltou o pai. A pessoa que corrige, a pessoa que orienta, que exorta, tá certo? A pessoa que proíbe, em algumas vezes. Que só o pai e a mãe podem fazer isso. Vamos aí, a sociedade está nesse caos